Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de Matemática Preparatória para o Vestibular. Nessa aula, nós vamos aprender sobre o polinômios. Então, são várias aulas aqui que eu irei gravar para vocês. E aí, nesse primeiro tópico, né, nós vamos aprender sobre variável do polinômio. Vamos aprender também sobre coeficientes. Vamos aprender também sobre o grau, né, o grau de um polinômio. E a gente vai começar falando sobre a definição. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Sobre a definição do nosso polinômio, né, nós temos algo desse tipo aqui. E importante a gente identificar primeiro essa parte teórica, né, depois eu passo alguns exemplos e exercícios para nós, tá bom? Bom, todo polinômio, na realidade, todo polinômio ele é também uma função, né? Aqui nós temos, por exemplo, um polinômio, ou seja, uma função, né? E a variável, né? A variável desse polinômio aqui seria esse x aqui, tá? Então, esse x aqui, nós dizemos que ele é a variável do polinômio, tá? Então, variável do polinômio, tudo bem? Então, esse aqui seria a variável, ou seja, você vai atribuindo valores para ele e ver quanto é que dá esse valor aqui. E aí, nós temos aqui algumas letras, né? Nós temos algumas letras. Essas letras que aparecem na frente do x aqui, ó, na frente do x, nós dizemos que essas letras aqui são chamadas de coeficientes, tá? Coeficientes, né? Coeficientes. Então, vá anotando aí, tá? Esses são os coeficientes, também esse A0 aqui. E essa letrinha que está aqui no expoente, né? No expoente do nosso polinômio, ele vai identificar o grau do nosso polinômio. Bom, aqui temos dois exemplos para a gente identificar o que seria a nossa variável, né? Nós temos aqui, por exemplo, o polinômio p de x, que ele é do tipo 2x a 3, 2x ao cubo, menos 4x mais 3, tá? Então, nós já identificamos que o polinômio ele tem variável x, né? Mas o que é importante também, né? O que vai definir, na realidade, o que seria o mais importante de um polinômio, também seria os seus coeficientes, tá? Então, esses números aqui, ó, esses números, né? Eles são ditos, todos eles são chamados de coeficientes, tudo bem? Então, esses aí são os nossos coeficientes, né? E agora, como é que você identifica o grau de um polinômio? O polinômio, o grau dele, você vai pegar sempre o maior expoente, tá? Então, olha lá, o grau do polinômio é sempre o maior expoente. Tudo bem? O grau do polinômio é sempre o maior expoente. Nesse caso aqui, quem é o nosso maior expoente? Seria esse 3 aqui, ó, tá vendo? Então, esse 3 aqui, ele é o maior expoente, porque aqui nesse x é 1. Então, o maior expoente aqui, no caso, seria o nosso 3. Logo, esse meu polinômio, ele é um polinômio de grau 3 ou polinômio do terceiro grau, tá bom? Então, esse aqui é de grau 3, né? Ou do terceiro grau, Então, é assim que a gente identifica o grau de um polinômio. Vamos lá. Nesse próximo aqui, nós temos o seguinte, nós temos aqui esses números, né, que estão na frente do x, aqui quando não aparece ele vale 1, né? E aqui nós temos aqui esse último número aqui, tá? Na realidade, esse último número aqui, ele é o valor independente, tá bom? Então, esse aqui seria o nosso valor independente, né? Então, tá aí, ó. Tudo bem? Então, esse no último número aqui seria... Deixa eu até apagar daqui para não confundir, né? Então, esse aqui seria o nosso valor independente, tá? Então, copia aí. E esses valores que acompanham o x aqui são os nossos coeficientes, tudo bem? Então, esse aqui, por exemplo, são os nossos coeficientes, tá?
Aí quando nós chegarmos um pouco mais além, né, que seria, por exemplo, achar as raízes de uma equação polinomial, nós vamos definir essas letras aqui como sendo A, B e C, né, só para a gente não se perder, tá bom? Bom, vamos lá, moçada. Então, nós temos aqui, nós já entendemos que, né, esses números que acompanham os valores de x são chamados de coeficientes, e esse valor que está sozinho é chamado de valor independente, né? Esses coeficientes, esse é o valor independente, ou a variável independente. Na verdade, não é variável, né? É só o valor mesmo. Aí é o seguinte, nós temos o grau. Qual é o grau desse polinômio aí? O maior grau aqui seria o nosso 5, porque aqui é 3, né? Então, ele tem grau 5, ou ele é um polinômio do quinto grau. Tudo bem? Vamos fazer mais exercícios? Bom, nesse exercício nós temos aqui, determine o valor de m, tá? Determinar o valor de m, para que esse polinômio aqui tenha, né? Letra A, grau 3. Bom, é o seguinte, para que ele tenha grau 3, você vai olhar para o coeficiente que está na frente do x ao cubo. Eu quero que ele tenha grau 3. Então, ou seja, para que ele tenha grau 3, esse valor que está aqui na frente, ele não pode ser zero. Tudo bem? Então, ou seja, m menos 3, ele tem que ser diferente de zero. Logo, m tem que ser diferente de quanto? Pega esse 3, manda para o outro lado, e aí vai ficar 3. Tudo bem? Então, m tem que ser diferente de 3, certo? Agora, vamos lá. Eu quero que ele tenha grau 2. Como é que eu faço para que esse polinômio tenha grau 2? Primeiro, né? Para que ele tenha grau 2, esse termo que está aqui na frente, ó, ele tem que ser diferente de zero, certo? Aqui não pode dar zero, porque se zerar, o grau 2 some, né? E também esse termo aqui, ó, ele tem que ser igual a zero, tá? Porque se ele for diferente de zero, ele vai ser de grau 3. Então, eu tenho que zerar esse e eu tenho que não zerar esse número aqui, tá bom? Então, vamos começar lá pelo primeiro, ó. Então, ou seja, m menos 3 tem que ser igual a zero. Logo, m passando para o outro lado, m tem que ser igual a 3. Tudo bem? M tem que ser igual a 3. E também, né, o nosso m menos 2 tem que ser diferente de zero. Então, o nosso m tem que ser diferente, passando para o outro lado, vai ficar 2, tá? Então, ou seja, m tem que ser igual a 3, né? Tá? E m tem que ser diferente de 2. Daí você consegue um grau 3. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos hoje sobre como identificar o grau de um polinômio e também nós aprendemos a identificar os coeficientes de um polinômio, tá bom? Aguardo você na próxima aula.